Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Todos de pé, para entoarmos trechos do hino nacional brasileiro e do hino a Pederneiras. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Cristalina, Tietê hoje é hidrovia, uma história que vem de Minas, 3 sertanistas na terra roxa, sementes da paz que aqui germina. Fomos forjados de amores brasileiros, universo de cores, gentiles estrangeiros, universo de cores, gentiles estrangeiros. São bonitas nossas bandeiras, dizem bem alto de Pederneiras, dizem bem alto de Pederneiras. Somos irmãos, partes da mesma flor, destino do sangue e o azul vigor. São muitas raças, encontros de amor, o mundo inteiro, o meu interior. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Ou ser o homem mascarado. Sejam todos bem-vindos à 29ª sessão ordinária em 21 de setembro de 2020. O resumo da ata encontra-se devidamente publicado no Diário Eletrônico Oficial do Município, conforme artigo 147 do Regimento Interno desta Casa. Expediente do Executivo, projeto de lei complementar número 46/2020, que altera dispositivo da lei complementar número 3.606,
de 27 de novembro de 2019. Mensagem número 36/2020. Excelentíssimo senhor vereador Danilo Borghetti, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Câmara, o presente projeto de lei complementar, que objetiva alterar o disposto no artigo 5º da Lei Complementar número 3.606, de 27 de novembro de 2019. Tendo em vista a pandemia de Covid-19, o presente projeto objetiva a prorrogação da concessão da licença-prêmio dos funcionários públicos municipais de 31 de dezembro de 2020 para 31 de dezembro de 2021, evitando assim a perda do direito por parte dos servidores, bem como evitando também a obrigatoriedade de que todos gozem do benefício até o fim deste ano. Ressalto que a propositura decorre de pedidos de diversos segmentos de servidores, notadamente aqueles que trabalham em setores essenciais e indispensáveis, e que não puderam ser liberados para o gozo da licença, em meio à pandemia que vivemos, como, por exemplo, servidores das áreas da saúde, assistência social, limpeza e higienização, entre outros. Tratando-se de matéria relevante, solicito a elevada apreciação de Vossas Excelências e a aprovação da propositura por unanimidade. Renova Vossa Excelência e nobres vereadores os protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Vicente Juliano Miguel Canelada, Prefeito Municipal. O projeto segue para as comissões permanentes. Do Legislativo, emenda número 1/2020 ao projeto de lei número 41/2020 LDO. Suprime, acrescenta e renumera dispositivos do projeto de lei 041/2020 LDO. Autoria, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Emenda número 1/2020 ao projeto de lei número 41/2020 LDO. Artigo 1º. Fica suprimido o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 18 do projeto de lei número 41/2020 LDO. Artigo 2º. Seja acrescentados no parágrafo 2º do artigo 18 do projeto de lei número 41/2020 LDO com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Deverá conter reserva de contingência para atender às emendas impositivas individuais dos vereadores, coletivas e de bancadas, decorrentes do orçamento impositivo, no percentual equivalente a 1/2 da receita corrente líquida, sendo que 6/10 serão obrigatoriamente aplicados nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 3º. Renumere-se o parágrafo 2º do artigo 18 do projeto de lei número 41/2020 LDO, que passa a ser o parágrafo 3º. Artigo 4º. Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2020. Vereadora Regina Barrage, presidente. Vereador Adriano do Postinho, membro. Vereador Ezequiel Lima, membro. A emenda segue para as comissões permanentes. Correspondências recebidas. Nada consta. Requerimentos serão lidos pela primeira secretária. Requerimento número 115/2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvir o plenário, que se oficie o prefeito municipal, assim como a chefia de gabinete, para que informe o que se segue. Qual foi o valor arrecadado com a contribuição de iluminação pública, seguido do valor de custos de manutenção da rede de iluminação pública já existente e dos custos dos novos investimentos, assim como, caso recursos desta pasta tenham sido remanejados para outras. Favor elencar de forma individual. Justificativa. Esta solicitação é necessária devido à cobrança de inúmeros munícipes que fazem referência a este assunto. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira,
10 de setembro de 2020, vereador Adriano do Postinho. Coloco em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 116, 2020, vereador professor Marildo. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie o prefeito municipal de Pederneiras para que informe esta Casa de Leis quando será construída o calçamento das vias de passeio da rua Leia Ferdman, que une os bairros Cidade Nova e Maria Helena. Justificativa. Os moradores da localidade reclamam da falta de calçada para pedestre na referida rua e há muito tempo a Prefeitura vem prometendo fazer as calçadas, informando que haverão loteamentos e outras obras na área, e nada acontece, deixando a população trafegando pela terra ou pior, pela via onde passam os carros, ficando vulnerável a acidentes. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2020, vereador professor Marildo. Coloco em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador professor Marildo. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo e a todos que estão nos assistindo pela internet, aí em casa, né? Olha, senhor presidente, eu tenho feito várias cobranças ao Executivo a respeito dessa avenida Leia Feldman que liga ali a Cidade Nova ao Maria Helena. Já quando entrei em 2017, na vereança aqui nessa Casa de Leis, em fevereiro, no dia 2, fiz a cobrança, que era para a administração ter calçado lá a rua. Depois, não tendo resultado, em setembro, cobrei novamente através de indicação. Em 2018, fiz um requerimento perguntando quais seriam as providências. 2019, indicação. E agora, 2020, aí vocês falaram para a gente aqui no meio do ano que começaria isso daí em março. Depois mudou para maio, que era a empresa que está loteando lá as terras, ia fazer em maio. Quer dizer, maio de que ano? Porque esse ano maio já foi. Se for maio desse ano, liga para a empresa, que ela deve ter falido também, porque não é possível. O povo, agora vem a chuva, o pessoal está andando no barro lá de novo. Quer dizer, quantas vezes mais vocês querem que um vereador faça um requerimento, uma indicação aqui, para falar o que está óbvio ali para vocês? Então, eu que estou cobrando, é deselegante, né? Vocês não vão querer passar aí, deixar de passar essa situação e largar aquilo lá para o povo do jeito que está, né? E não adianta falar para mim que lá tem via de passeio, igual o cara falou aquele dia para mim no requerimento, que ele não sabe o que é via de passeio. É via de passeio para quem mora no sítio, com todo respeito, porque eu morei no sítio, a via de passeio era aquilo lá mesmo, né? Com terra e tal, porque agora ali não, ali é a cidade. E a coisa está deselegante, quer dizer, vão acabar esse mandato aqui sem fazer esse serviço aí, é uma pouca vergonha, hein? Vamos melhorar essa situação. Eu ainda estou cobrando aqui numa boa, porque, olha, está deselegante a situação lá, hein? Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 117, 2020, vereador Ezequiel Lima. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvir o plenário, que se oficie a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil Municipal para que informe esta Casa de Leis sobre se há estudos de impactos recentes sobre atividades causadoras de altos ruídos, sobre causas de rachaduras em imóveis e queda de objetos, nas proximidades do bairro da Vila Esquiavon, Rua 9 de Julho e entornos. Se houve recentemente esse estudo, enviar comprovação em documentos, mesmo que não recentes. Justificativa. Moradores dessas localidades estão relatando algo aparentemente anormal com suas residências quanto a rachaduras em paredes. Estão percebendo também altos ruídos de explosões e queda de objetos de forma típica na área. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 17 de setembro de 2020, vereador Ezequiel Lima. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ezequiel Lima.
Está tendo uma movimentação dos moradores perto dessa localidade que nós mencionamos no requerimento, querendo informações a respeito dos impactos, né, que estão sofrendo. Acredita-se em detrimento à atuação da pedreira, com vários dejetos, telhas quebradas, pedras caindo na casa das pessoas e tremendo muito também o chão por causa dessas explosões. Não é a primeira vez, eu não sei mensurar se foi o ano de 2017 ou 2018, que nós tivemos um incidente muito grave na cidade, onde uma residência especificamente foi completamente deteriorada o seu telhado, né? E outras residências também sofreram com essa situação. Na época teve toda uma movimentação para ver o que estava acontecendo. O fato é que continua acontecendo a mesma situação e os cidadãos estão querendo aí uma informação a respeito de como é que está se procedendo essas explosões, prejudicando dessa forma aí os moradores da localidade. Fui procurado por munícipes próximos à localidade e nós estamos fazendo esse requerimento pedindo aí tanto ao meio ambiente como também à Defesa Civil, que são as secretarias responsáveis por esse tipo de situação, para averiguar essa situação, porque está danificando bens particulares, bens públicos, e a gente precisa de um posicionamento. A Prefeitura respeita essa situação, os moradores também pedem uma informação, por isso o requerimento. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 118, 2020, vereadora Regina Barrache. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que oficie a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo e a Prodesp, Tecnologia da Informação, que informe esta Casa de Leis por que a plataforma eletrônica para denúncias de violência doméstica vem apresentando falhas no sistema. Segue foto anexa. Justificativa. Tais informações se fazem necessárias, pois a Procuradoria Especial da Mulher de Pederneiras vem recebendo reclamações de mulheres vítimas de violência que tentaram fazer a denúncia e encontraram dificuldades em efetuar as denúncias eletronicamente. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, 17 de setembro de 2020, vereadora Regina Barrache. Colocando em discussão o requerimento. Palavra, senhor presidente. A vereadora Regina. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, o pessoal que está aqui no plenário. Senhor presidente, esse requerimento se faz necessário porque nós estamos tendo um problema muito sério na questão de realizar os boletins de ocorrência via eletronicamente. Todos nós sabemos aqui que a delegacia de polícia, ela funciona durante a semana, né? Não funciona no período da noite e não funciona nos finais de semana. E isso acontece porque o efetivo da Polícia Civil hoje, ele é pouco. Então, na verdade, isso foi uma determinação do Estado em se fechar as delegacias. Entretanto, existe uma forma das mulheres vítimas de violência fazerem o boletim de ocorrência, que é a forma eletrônica, no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas, infelizmente, esse site está tendo muitos problemas. As mulheres não conseguem efetuar o boletim de ocorrência, há congestionamento no site, dá erro. Isso não pode acontecer, porque nós ficamos na mão do boletim eletrônico, já que durante o final de semana nós não temos a possibilidade de ir à delegacia fazer. Então, esse requerimento ele se faz necessário justamente por isso. Por que o sistema está fora? Por que o sistema não funciona? Porque não adianta nada a Procuradoria da Mulher fazer todo um trabalho com todas as instituições integradas e quando se precisa de um boletim de ocorrência para se iniciar o pedido de medida protetiva e todos os trâmites necessários, fica aquela coisa assim parada. Então, nós não podemos, nós precisamos proteger essas mulheres e tudo começa com um boletim de ocorrência. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Indicações serão lidas pelo segundo secretário.
Indicação número 119, 2020, vereador Adriano do Pocinho. Senhor Prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa: que seja realizado melhorias na iluminação pública nas praças municipais, pois muitas estão sendo utilizadas por usuários entorpecentes e, consequentemente, afastando as famílias desses locais públicos. Justificativa: as praças sempre foram utilizadas por famílias com o intuito de lazer, passar um tempo com seus familiares ou com a possibilidade de atividades físicas naquelas que possuem aparelhos para tal finalidade. Porém, devido a alguns indivíduos que utilizam esse espaço de forma indevida, a família vem se afastando desses locais e acredito que com melhor iluminação essa situação se encerre. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 9 de setembro de 2020, vereador Adriano do Postinho. Indicação número 120, 2020, vereador professor Marildo. Senhor Prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa: que instale redutor de velocidade tipo quebra-molas na rua Nicolau José, na altura do número O1218, no bairro Cidade Nova. Justificativa: referido local necessita de um redutor de velocidade, pois é uma rua de grande movimento de carros e vem trafegando em alta velocidade, Sala das Sessões, 16 de setembro de 2020, vereador professor Marildo. Indicação número 121, 2020, vereador professor Marildo. Senhor Prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa: que instale redutor de velocidade tipo quebra-molas ou outro mecanismo para que façam os condutores de veículos reduzir a velocidade na Avenida Brasil, na altura do número O1479, sentido bairro Centro. Justificativa: referido ponto vem apresentando perigo aos transuntes, devido ao excesso de velocidade dos veículos que por ali trafegam. Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2020, vereador professor Marildo. Indicação número 122, 2020, vereador Adriano do Postinho. Excelentíssimo senhor Prefeito, nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa: que seja inserido nas escolas municipais, e se possível com parceria com as escolas estaduais, matéria de educação financeira, podendo ela ser uma matéria complementar ou como parte das aulas de matemática, já constantes na grade curricular de ensino, objetivando iniciar um novo ciclo de ensino, garantindo que todos tenham acesso às informações e desenvolvimento financeiro, pessoal e governamental, desde o início dos ensinos escolares, pois vivemos em uma sociedade com grande dificuldade de acesso a esse tema, seja por falta de interesse ou por falta de motivação, sendo esse um assunto já abordado pelo MEC, através do decreto número 7.397 do Governo Federal, de dezembro de 2010, o qual foi revogado pelo decreto número 10.393, de 9 de junho de 2020. Justificativa: a educação financeira, com base no documento de orientação para a educação financeira nas escolas, plano diretor da ENEF 2010, o qual foi revogado e atualizado pelo decreto número 10.393, de 9 de junho de 2020, é importante, pois prepara as futuras gerações para desenvolver nelas as competências e habilidades necessárias para lidar com decisões financeiras que tomarão ao longo de suas vidas. A educação financeira não é um conjunto de ferramentas de cálculo, é uma leitura de realidade, de planejamento de vida e de prevenção e de realização individual e coletiva. Assim, faz todo sentido ser trabalhado desde os anos iniciais da vida escolar. Afinal, é nesse espaço que damos os primeiros passos para a construção do nosso projeto de vida. A escola é um ambiente onde estudantes aprendem não somente os conhecimentos cognitivos, mas também o que lhes proporciona a capacidade de administrar sua vida em sociedade, onde possam aprender a fazer escolhas e sonhar, mas também a descobrir formas e realizar desses caminhos que foram traçados.
A educação financeira é entendida como um tema transversal, que dialoga com as diversas disciplinas do sistema de educação de ensino médio e fundamental, e ao se desenvolver em sala de aula, possibilita ao estudante compreender que os seus sonhos podem se tornar realidade. O programa de educação financeira nas escolas é formado por dois objetivos: ensino médio e fundamental. Possui um projeto pedagógico e um conjunto de livros por nível de ensino, que oferecem ao aluno e ao professor atividades educativas que permitem a inserção do tema na vida escolar. O modelo pedagógico e o conteúdo foram concebidos tendo como base o documento Orientação para a Educação Financeira nas Escolas, construído com a participação do Ministério da Educação, MEC, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, Conselho Nacional dos Secretários da Educação, CONSED, e diversas outras instituições educacionais e financeiras ao longo de um ano, coordenado pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Esse documento embasa e propõe a forma de alinhamento da educação financeira e seus conteúdos formais ao currículo da educação básica, fomentando na Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os seus instrumentos normativos. A proposta é oferecer ao aluno informações e orientações que favorecem a construção de um pensamento financeiro consistente e desenvolvimento de comportamentos autônomos e saudáveis. Tanto o modelo pedagógico quanto os conteúdos financeiros possibilitam ao aluno se colocar como protagonista de sua história de vida, dando a ele condições de planejar e fazer acontecer o futuro que deseja para si, em conexão com o grupo escolar e social que pertence. Diante do exposto, certo de que a educação financeira é um dos passos de desenvolvimento na educação dos nossos alunos pederneirenses, é o motivo da apresentação desta propositura, que espero ser acatada e aplicada pelo poder público. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2020, vereador Adriano do Postinho. Indicação número 123, 2020, vereador Chapéu. Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve indica a Vossa Excelência que determine a Secretaria competente quanto à instalação de lombado, redutor de velocidade na rua Roberto Mazenador, próximo ao número 169, localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida. Justificativa: munícipes cobrando providências no sentido de proceder à instalação de lombado redutor de velocidade no endereço acima citado. A referida reivindicação é pertinente, visto que a rua é muito movimentada e os munícipes reclamam que os veículos trafegam em alta velocidade e o risco de acidente é constante. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2020, vereador Chapéu. Indicação número 124, 2020, vereador Chapéu. Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve indica a Vossa Excelência que determine a Secretaria competente para que seja colocado grama ou cimento na academia ao ar livre no bairro Michel Neme. Segue foto anexa para elucidar o local. Justificativa: a tal solicitação se faz necessária, pois os moradores relatam da poeira existente no local. A academia ao ar livre vem de encontro aos anseios dos moradores locais, na busca da qualidade de vida e da prática saudável de atividades físicas. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2020, vereador Chapéu. Indicação número 125, 2020, vereador Chapéu. Senhor Prefeito, o vereador que esta subscreve indica a Vossa Excelência que determine a Secretaria competente para que faça a instalação de lombada ou redutor de velocidade em frente à Escola de Educação Infantil Guilhermina Faria, Rua Cataz Razuc, bairro Cidade Nova. Solicito também que faça canaleta para escoamento de água na via localizada na esquina da escola. Segue fotos anexa para elucidar o local. Justificativa: munícipes cobrando providências no sentido de proceder à instalação da lombada ou redutores de velocidade, visto que a rua é muito movimentada devido ser região escolar. E os moradores relataram que diariamente os veículos trafegam em alta velocidade e o risco de acidente é constante. E a construção de canaletas nesse local é necessária para que as águas pluviais possam escorrer e não fiquem empoçadas
próximas à calçada, no meio da via, exalando mau cheiro e infiltrando na calçada. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2020, vereador Chapéu. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Oradores inscritos, o vereador dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, o vereador Adriano do Postinho. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Durvalina, vereadora Regina, todos estão presentes de casa, o pessoal que está nos acompanhando aqui hoje. Queria aproveitar esse momento meu aqui de oradores inscritos para poder falar da indicação número 122, que foi lida aqui pelo vereador Ezequiel. Ela se trata da matéria de educação financeira dentro do âmbito escolar. Eu até fiz um compêndio de citações aqui, porque a educação financeira já é um projeto também do governo federal para ser instituído em todas as escolas. Se hoje a gente conversar com a maior parte da população que está aí, saímos hoje na rua, e perguntarmos para a população o que é uma taxa Selic, o que é o índice Bovespa, sobre os impostos, o que significa o ICMS, ISS, o que significa o índice de construção civil, taxa de juros, entre outras situações, 90% da população não faz ideia do que cada um desses índices, dessas taxas, desses impostos, entre vários outros que nós temos, influenciam na nossa vida diariamente. Um exemplo, estava esses dias no mercado, estava comprando pão e tinha uma pessoa que sempre comprava pão ali junto comigo. E a pessoa falou assim, olha só, o pãozinho há 2 anos atrás custava metade do preço de hoje. Só que a gente produz o trigo. E por que sobe? E aí eu falo, olha só, o trigo nosso ele é exportado. A gente importa o trigo, na verdade, da Argentina e alguns outros países aqui da América Latina. E aí, já beneficiado. Aí o pessoal, mas por que a gente exporta? Exporta por causa do valor do dólar. O dólar está alto, então vale a pena a gente poder vender o nosso produto. Ah, mas o que isso influencia, sendo que a gente vive o real? Então, assim, tudo gira em torno de uma máquina que é composta por várias e várias catracas. E quando a gente começa a entender um pouquinho do que é o imposto, do que é uma taxa, do que é um índice, em que se baseia a compra e a venda, seja de produtos básicos, ou seja, por exemplo, do minério de ferro. Nós produzimos muito minério de ferro, mas quase não produzimos o aço que a gente utiliza nas nossas indústrias. A maior parte do aço ele é importado, mas a gente exporta aquilo para poder ser beneficiado. Então, a educação financeira vem a agregar um pouco. O que a maior parte das pessoas conhece sobre financeiro é o empréstimo. Empréstimo pessoal, empréstimo consignado, empréstimo em banco, financiamento. Tudo aquilo que a gente passa a ser um devedor para algum banco, na maioria das vezes. Então, é importante que a pessoa saiba, olha só, quando o banco empresta um dinheiro para nós, tem uma taxa de juros, que ela pode ser mais elevada ou mais baixa, dependendo da situação financeira que o país se encontra. Por que isso é importante? Porque isso vai refletir na sua parcela da sua casa. Isso vai refletir no quanto vai sobrar ou não de dinheiro para você no final do mês. O quanto que isso significa de juros ao longo de tantos anos. Um exemplo, uma pessoa que financiou uma casa, 150 mil, 100 mil, 120 mil ou 90 mil. Em 10 anos, ela vai ter pago quanto de juros? Em 20 anos, terá pago quanto de juros? Em cima do valor financiado. Você, Adriano, por que paga tanto? Porque isso volta para o banco reempresta esse recurso para outras pessoas que vai girar novamente esse dinheiro. Então, a educação financeira ela não pode ser pautada somente na dívida da pessoa física para com uma instituição. Ela tem que ser ensinada para as pessoas, para que as pessoas possam ter uma independência financeira logo que ele chegar na sua juventude, chegar na sua adolescência, chegar na sua maioridade, a pessoa saber o que significa taxas de juros, taxa Selic. Se a gente for falar de índice Bovespa, então, investimento, ações, o que são ações? Mas o que são ações? Aí a gente explica, parece que não, mas é muito interessante. Hoje nós temos várias empresas que elas eram do governo federal, elas foram
privatizadas, e ao privatizar gera-se um mercado de ações. Ah, como, Adriano? Petrobras, Vale do Rio Doce, nós temos várias outras que nós temos. E aí acontece, essas empresas geram um capital para o governo investe esse recurso, e aí então as empresas que privatizaram, ou seja, que compraram, começam a gerenciar todo esse compêndio, né? Porque a gente fala Petrobras, não estamos falando só daquela que vai fazer o buraco lá e tirar petróleo, não. Ela vai retirar o petróleo, ela tem algumas agências que são agências reguladoras. Então é muito interessante, é um assunto de extremo interesse para que a população possa ficar cada vez mais a par daquilo que acontece no Brasil e possa ser mais independente. A partir da hora que você fica dependendo de uma pessoa te explicar o que é aquilo, você depende do conhecimento dela. A partir da hora que você consegue gerar conhecimento para a pessoa, ela consegue automaticamente ser sustentável, saber aquilo que vai falar, saber o que é melhor para ela, sem que seja por uma indicação de um outra. Se você vai num banco privado, ele vai te indicar o que é melhor para o banco ou para você. Ele vai indicar o que é melhor para o banco. Vai te beneficiar, mas vai se beneficiar mais o banco. Se ele te oferecer um produto que é melhor para você e não tão interessante para o banco, vai ser mandado embora. Então, nós temos que saber quais são os tipos de atitudes que podemos tomar para que possamos ter uma vida mais independente e uma vida mais próspera, porque conhecimento nunca é demais. Obrigado. Com a palavra, vereador Chapéu. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma sessão aqui na Câmara Municipal. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente da Câmara, a qual estendo cumprimento para todos os vereadores, também o pessoal que está assistindo pela TV Câmara e todos que estão aqui no plenário. Meu boa noite, sejam bem-vindos. Pessoal, o que me traz nessa tribuna quero trazer um assunto muito importante para a nossa cidade. As eleições estão próximas, está logo ali as eleições, e pedir para a população ficar atenta, porque agora é o momento que muitos políticos vão usar de política rasteira, política suja, para tentar de convencer. E está chegando informação para esse vereador que uma das instituições em Pederneiras, que alguns políticos que esqueceram, abandonaram, uma das instituições que vão tentar usar para te convencer você no seu voto, é a Santa Casa de Pederneiras, certo? Chegando informação para esse vereador, que tem alguns políticos que estão aí se movimentando para ir fazer vídeo, para ir fazer barraco lá na Santa Casa. Para que isso? Para jogar para a internet e dizer que se está trabalhando pela Santa Casa, dizer que se fez pela Santa Casa. E alguns políticos já começaram a falar mal da Santa Casa. Inclusive, falando dos funcionários que trabalham lá, que não são pouco. São mais de 100 funcionários que trabalham na Santa Casa. E eu me sinto triste, porque chega nessa época, começa a se movimentar. Então, é que o presidente aqui na Câmara não pode se fazer moção de repúdio e nem moção de aplausos nessa época. Senão eu ia fazer uma moção de repúdio para político que usa a Santa Casa nesse momento para falar mal, principalmente dos funcionários. Porque ali, na Santa Casa, trabalha mais de 150 funcionários, certo? E a maioria trabalha assim, com amor
e com carinho, tentando fazer o melhor para atender a população. Na Santa Casa, que quando nós entramos aqui, presidente, bem lembra, presidente, nem o 13º parece que os funcionários não recebeu na época. Então o político que vai falar mais da Santa Casa hoje, por que não se movimentou lá atrás pagar o 13º para aqueles funcionários da Santa Casa? Precisou que a administração atual e os vereadores se movimentar para pagar o 13º dos funcionários que se dedicam lá, certo? Ali trabalha o pessoal da Serviço Social, que toda vez que eu vou lá, como é que é o nome da moça lá, Serviço Social? Acho que é a Andréia, né? André, Centro Social, sempre que eu vou lá, me atende com muito amor e carinho, com coisas delicadas, ela faz o melhor dela, não só para mim, mas para as pessoas que atendem lá. Lá trabalha as funcionárias que preparam o almoço, preparam a janta para os doentes que estão lá acamados. Quantas vezes cheguei lá, o pessoal falou, nossa, Chapéu, que almoço gostoso, que janta, sempre tratando nós bem aqui, essas meninas estão de parabéns. As funcionárias que fazem a higiene, a limpeza da Santa Casa. Você entra na Santa Casa, lá, pelo menos toda vez que eu entrei lá, você vê aquele chão brilhando. Dá até para pentear o cabelo naquele chão que as meninas limpam lá. Certo? Ali também tem as enfermeiras e enfermeiros, técnicos em enfermagem, que se dedicam para atender esse povo. Ali tem o pessoal do raio-x. Ali tem os funcionários que trabalham na manutenção. Sempre que eu vou lá, às vezes no fundo, arrumando um fio, arrumando uma cama, certo? Então, ali tem pessoas que trabalham com amor na Santa Casa, certo, gente? Então, eu quero dizer para vocês, políticos, que vão usar agora nessa época para angariar votos. Vocês deviam ter ido lá atrás, lutar pela Santa Casa, certo? Não agora que falta muito ainda para melhorar, mas nós já demos um grande passo. Hoje a Santa Casa tem uma UTI com 16 respiradores para atender o povo de Pederneiras. Sim, eu estive lá em Brasília, no Ministério da Saúde, certo? Eu e o prefeito estivemos lá, ficamos lá tomando chá de cadeira, mas fiquemos lá no Ministério da Saúde, certo? E quando foi lá, está aí hoje essa UTI hoje em Pederneira, com o apoio aqui da Câmara Municipal de Pederneiras, certo? Coisa que era para outros políticos que usam a Santa Casa hoje para falar mar, ter lutado e feito e não fez. Hoje a Santa Casa tem a UTI com 4 leitos adultos e 2 para crianças. Tem tomógrafo para atender o povo. Tem hoje raio-x de última geração. Então a Santa Casa, quero falar para vocês, população, falta muito ainda para nós melhorar, certo? Vamos lutar para continuar melhorando, mas fica aqui o meu repúdio para quem está começando a política, falar mais dos funcionários da Santa Casa, falar mais daquelas pessoas que trabalham com amor, certo? Vou estar aqui defendendo vocês sim, porque eu estou lá, o povão me chama lá, eu vou lá cobrar, sempre cobrei a Santa Casa, sempre cobrei de madrugada, sempre fui lá de madrugada que o povo me chamava, cobrava os médicos para atender o povo com amor e carinho, certo? Porque não é todos os médicos que atendem com amor e carinho. Não é todos os médicos que têm a vocação de atender com amor e carinho nosso povo. Mas a maioria atende sim, a maioria atende. É por causa que todo segmento tem os problemas, certo? Todo lugar tem a batata podre, certo? Então por causa de 1, 2, sim, acaba manchando todos. Então, quero dizer, eu estive na Santa Casa durante esses anos lá cobrando, eu estive lá fiscalizando, certo? Então, população, fique atento, as eleições estão chegando, vamos começar a fazer vídeo lá no pronto-socorro, vamos começar a fazer média, porque agora é a hora de caça aos votos. Sem mais o presidente. Com a palavra, vereador professor Marildo. Bom, senhor presidente, hoje eu vou aqui lembrar aqui o executivo
de algumas situações da nossa cidade que a gente vem cobrando aqui há muito tempo e a gente não consegue resolver. Ó, lembrando que, quando nós fazemos aqui uma indicação, quando o vereador faz uma indicação, quando o vereador faz um requerimento, essas indicações são indicadores de que a prefeitura, né, de que o executivo está falhando. Quer dizer, quando nós fizemos aqui, olha, cobrança sobre redutores de velocidade. Toda semana tem aqui. Olha, para vocês terem uma ideia, hoje um vereador fez uma lá eu fiz essa semana aqui, lá da Nicolau José, da Padre Montezuma. Um vereador hoje fez da Cataz Razuc, da Cidade Nova, que eu tinha feito já semana passada, para vocês verem como que é a gravidade. Que as pessoas reclamam para um vereador, reclamam para outro. Quer dizer, e a gente está aqui falando, e vocês não se atentaram que tem um problema nessa área aqui lá. Quer dizer, quantos vereadores vocês querem que faça? Quer dizer, esse tipo de problema não era nem para o vereador vir aqui falar. Com tantos cargos comissionados e cargos de confiança que vocês têm na prefeitura, vocês não eram nem para estar ouvindo isso de vereador, é uma vergonha, né? Limpezas de praça, limpeza de bueiro, corte de árvore, né? O atendimento aos animais em Pederneiras. Olha, não vou nem falar do meio ambiente, a quantidade de reclamação que a gente tem. E aí, quando as pessoas reclamam, as pessoas não estão reclamando do servidor que trabalha lá, está reclamando do atendimento. E o atendimento não dá para ser feito por quê? Porque a semana passada nós vimos aqui as dotações orçamentárias, retirando o dinheiro dessas secretarias para repassar, para pagar outras contas. E aí essas secretarias ficam sem dinheiro. E elas não conseguem atender bem o povo. E aí o povo vem aqui reclamar, e reclama com razão. Sinalização de trânsito. Nós não vamos reclamar o quê do Silvio aqui? Tudo que dá para aquele rapaz fazer, uma pessoa extremamente competente. Vocês acham que o Silvio não faz um pedido nosso porque ele não quer? Não, não faz porque não tem verbo, ou porque não tem condições. Que se ele pudesse, ele atenderia todos nós. A iluminação pública. O vereador hoje perguntou sobre a CIP, uma das CIP mais caras do Brasil é a nossa. Uma vergonha o preço que se cobra aqui. E eu já fiz requerimento. A última rua da Cidade Nova lá, está lá um poste, vou pedir, está lá até hoje, não vai colocar a luz lá. E luz queimada para tudo quanto é lado, quer dizer, paga-se uma fortuna para uma empresa aí, né? E a gente não consegue resolver esse problema nunca. Atendimento na área da saúde. O vereador acabou de falar aqui que o povo está reclamando, o povo reclama mesmo. Mas o povo que vai lá e reclama, ele reclama do mau atendimento, mas não pelo funcionário. Uma pessoa que chega no hospital doente e fica lá meia hora, 40 minutos, 1 hora que não fica, ela não vai reclamar? Ele vai reclamar para quem? Ele vai reclamar para o vereador. E o vereador vem aqui e reclama. Agora está sendo mal atendido por quê? Porque é pouco médico. Então não adianta você ir lá e reformar 4, 5 salas do pronto-socorro e falar que reformou o hospital inteiro, que a gente entra lá, a gente vê que é mentira. A gente já vê que é mentira isso daí. Aí você chega lá dentro, o funcionário atende bem você ali fora, lá dentro não consegue ser bem atendido porque não tem médico. Então, a gente não adianta querer encher linguiça, que a gente mora em Pederneiras, e essa Pederneiras que eu moro é a mesma que todo mundo aqui mora. O mesmo que eu estou vendo aqui na cidade, todo mundo aqui está vendo. Então não vamos falar que essa Pederneiras que eu moro é diferente da Pederneiras que vocês moram, você entendendo? Então, área do esporte. Vai falar que se o Júnior pudesse, ele está fazendo campeonato, está fazendo um monte de coisa, mas não está dando para fazer. Primeiro, porque a lei não permite que se faça pelo Covid. Segundo, porque a situação financeira ficou absurda. Agora, vamos falar uma situação aqui que é vergonhoso para a nossa cidade. Essa quadra do fórum voltou a ser notícia de novo. O engenheiro, o prefeito, quem for responsável por essa quadra aí, por favor, né? Eu acho que vocês estão achando bonito o pessoal chamar vocês de burro, chamar vocês de incompetente, chamar vocês de sem vergonha. Eu acho que vocês estão achando bonito isso daí. Porque nós estamos aqui na terceira reforma em que 2, 3 meses no mesmo trabalho. Eu acho que vocês estão gostando do que estão falando para vocês, e não é possível. Quer dizer, já deu para entender, o engenheiro, que tem que chegar ali e arrancar aquele piso todo e colocar um piso novo. Porque eles erraram quando fizeram, colocaram primeiro as mestres, 2 dias depois foi colocar o concreto, não deu liga, deu dilatação. E agora vocês vão ficar fazendo esse corte ali até quando? Então, isso é uma vergonha. Acho que vocês estão gostando de ser chamados, de que vocês estão sendo chamados pelo povo aí, de ver vocês no Facebook, na situação que vocês estão aí. Então, vamos tomar vergonha na cara e vamos arrumar isso aí de verdade, né? Que isso aí, isso pega mal para todo mundo, né? É dinheiro do povo isso daí, né?
É dinheiro público que vocês estão gastando aí. Ah, mas a empresa está vindo fazer o serviço que ela fez errado. Mas ela está fazendo errado de novo. Ela veio porque fez errado. Você está deixando ela fazer errado de novo, quer dizer. Então eu não estou entendendo nada, então. Aí o capim está comendo bode, né? Então vamos procurar consertar essas situações e prestem atenção na quantidade de indicações e requerimentos que vocês estão recebendo. As indicações são claros indicadores de que vocês estão falhando. E se as indicações estão aqui é porque vocês não estão fazendo para o povo. E não pense que quando vocês não fazem uma indicação que o vereador pediu, está fazendo mal para o vereador, está fazendo mal para o povo. Não esqueçam disso, hein? Sem mais, senhor presidente. Ordem do dia. Projeto de lei número 40/2020 do Executivo, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária. Aprovado em primeira votação. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em segunda discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de lei número 42/2020 do Executivo, que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária. Aprovado em primeira votação. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em segunda discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de lei número 43/2020 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto especial. Aprovado em primeira votação. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em segunda discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de lei número 45/2020 do Executivo, que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em primeira discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Explicação pessoal. Cada vereador inscrito poderá fazer uso da palavra por 3 minutos, iniciando pela ordem do sorteio, a ser realizado pela primeira secretária, conforme termos regimentais. Os vereadores que se inscreveram foram vereador Adriano do Postinho, vereador Chapéu e vereador professor Marildo. Com a palavra, vereador professor Marildo. Olha, nesses 3 minutos finais, quero falar aqui direto para você, servidor público, que tem me perguntado aí sobre o almoço dos funcionários, se vai ter, se não vai ter esse ano. Olha, até agora a gente não recebeu nada ainda aqui na Câmara. Acredito que, né, diante dessa situação do Covid aí, não acredito muito não. Mas até agora não chegou nada para a gente ainda. E perguntaram já também sobre a situação no Vale de Natal, já estão me perguntando. Falei, gente, eu
Infelizmente, essa administração não tem comunicado nada para esta Casa de Leis com antecedência. Nós vamos discutir amanhã a LDO, né, que é Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, que é Lei Orçamentária Anual, e ali nós vamos discutir algumas coisas que eu vou tentar colocar aí, algumas coisas para os funcionários públicos. Então, amanhã nós vamos estar nos reunindo aqui com uma comissão da Prefeitura. E na segunda que vem eu posso estar falando para vocês o que saiu dessa reunião ou não. Mas vocês podem ter certeza que amanhã a gente vai debater assuntos que é do interesse de vocês e da cidade toda para o ano que vem. Sem mais, senhor presidente. Com a palavra, vereador Adriano. Aproveitar esses 3 minutos aqui, senhor presidente, apenas para convidar todos os colegas, deixar oficializado e pedir para ficar registrado na ata. Amanhã a Rita vem até a Câmara, às 14h, a pedido da comissão, para poder fazer explicações referente à LDO, caso seja do interesse de outros vereadores, que compareçam, sempre é muito importante aí, já que nós teremos um ano de 2021 que vai ser bastante atípico, igual ao ano de 2020, então todos estão convidados. Obrigado. Palavra, vereador Chapéu. Encerrando a última sessão, a próxima sessão já é uma sessão mais diferente. Mas aproveitando, quero cumprimentar o senhor presidente, todos os vereadores, mais uma vez, e queria encerrar alertando a população de Pederneiras, que é a oportunidade que eu tenho, essa é a última. Certo, pessoal? Quando algum político for na sua casa e reclamar da Santa Casa de Pederneiras, eu falaria para ele assim: o cidadão pederneirense, presidente, tem o direito de reclamar da Santa Casa, porque é ele que paga todos os impostos em Pederneiras. Nós damos o direito para qualquer cidadão, vereadora Regina, reclamar da Santa Casa. Ele tem um direito, são pagadores de imposto. Mas político, esse eu não dou o direito de reclamar. Então, quando um político for lá, que teve oportunidade de fazer e não fez, você fala assim para esses políticos: hoje, a Santa Casa de Pederneiras tem uma UTI com 16 respiradores, 4 leitos de adulto, 2 para crianças, tem tomógrafo, tem um raio-x de última geração. E você, o que você fez para melhorar a Santa Casa? Pergunta assim para o político: o que você fez além de apontar e reclamar? Volto a falar, o cidadão pederneirense, pagador desse imposto, tem todo o direito de reclamar, sim, porque é vocês que pagam os funcionários, é vocês que pagam os médicos, é vocês que pagam tudo que tem na Santa Casa. Mas político que usa a Santa Casa para trampolim, pergunta para ele o que você fez. O que você fez quando teve oportunidade. Porque nós, quando pegamos essa Santa Casa de Administração, os vereadores daqui de hoje e a Prefeitura, certo? Pegou com mais de 3,5 milhões de dívida. E, aliás, devendo o 13º para os funcionários, que hoje são criticados aí por alguns. E foi pago, graças à Prefeitura e graças aos vereadores que estão aqui. O 13º foi pago quando entramos em 2017. Mentira ou verdade, presidente? Olha lá, o presidente confirmou, verdade. Entramos aqui em janeiro de 2017, a Prefeitura mandou aqui, nós assinamos e os funcionários receberam o 13º, certo? Então, quando algum político for falar da Santa Casa, pergunta o que você fez, além de ficar apontando, criticando e teve oportunidade de fazer, não fez. Então, para vocês, população
dou sim o direito de reclamar, mas para político, fique atento, sem mais. Só relembrando novamente, com a economia de 1 milhão da Câmara também, para a gente conseguir conquistar a nossa UCI. Não, só estou frisando que é sempre bom a gente frisar isso. Queria só avisar os vereadores, como o professor Marildo já falou e o Adriano também, amanhã, dia 22, terça-feira, às 14 horas, teremos a reunião com a Rita, que é a secretária de Planejamento da Prefeitura, para tratar assuntos da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, estão todos convocados, é de extrema importância que nós possamos participar para tomar realmente os rumos aí da nossa LDO. A próxima sessão ordinária será realizada no dia 28 de setembro de 2020, segunda-feira, às 18 horas. Está encerrada a sessão. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus.